Embalo ainda recebi informações a partir da delegação chefiado pelo ministro da Defesa que estava na Madagascar e ainda fazia a apresentação desses medicamentos. Além de ser conselheiros com o ministro da Defesa, está ladeado de representante da CDAO na Guiné-Bissau para apresentar essa encomenda para cada país membro da CDAO. Está acompanhado de documentos super detalhados, algumas explicações. Vou mostrar o presidente principal. Sarà don di governo della Carta. Ok, no, agora não mala. Tem que punta fonte, a boca fonte. No, sta scritto là. Io voglio na migoia. Ah, è mala con la scritto. Io. Salata. Dong, no, ela punta não vale. Ele quando go tenta responder assim. Mala responder já para migo. Mala buona con non va tu. Então, é tu que não responde. E oferta que vem de Madagascar, do presidente André Rajoelina, o parti da Guiné-Bissau a pedido de Umaru Sissoko Embalo, seu homólogo, uma beneficia também para todos os países membros, 15 países membros da CDAO. Eu continuo ainda na tentar explicar. O presidente foi representante da CDAO, ministro da Defesa, chefe de gabinete.
Comandante do Corpo Armado da Guiné-Bissau, de acordo com missão que não confiável. Olha para essa mesmo, senão não tem problema. De acordo com missão que não é confiável, Deve ser o melhor ambiente lá dentro. Bom, para criar melhores condições, não obrigado a transferir tribuna. Para buscar melhores condições de audição. A imagem estava bom, mas ali dentro ainda é melhor. Não afasta de presidente. Vamos ali. Distanciamento, por favor. Está bom, distanciamento. Vou ficar aqui porta lá. Pouco no branco. Na porta tem que abrir. Assim está bom. Não pode abrir tudo. Mana jengkel sih? Polisi. Kami dinner. Não sai atrás. Não afasta de presidente. Vai ver, tchau. Passamos para aqui. Bem, não me estou a agradecer a imprensa que está permitindo no agradecimento na começar endereçado para Sua Excelência, Sr. Presidente da República, Comandante Supremo de Forças Armadas da Guiné-Bissau, General Umar José Embalo, suma aqui de bom conhecimento público, não desloca numa missão de serviço à República de Madagascar, uma missão concreta que leva mensagem de Sua Excelência, Sr. Presidente da República, para o seu homólogo de Madagascar, nesse âmbito estava já acordado para relações que tem e para trabalho o que o país tem estado a desenvolver, sobretudo no âmbito da pandemia que não assola o mundo. Eles tradicionalmente, desde 1957, já têm um instituto de pesquisa, sobretudo nas doenças tropicais, tanto assim que pode ser que o coronavírus chega e se a população infectada na base de plantas medicinais que está a trabalhar, então é fazer produção de um conjunto de medicamentos, outra em forma de sumo, outra em forma de chá. E esse medicamento está traduzido na preventivo ou curativo. E na base, dentro do âmbito de uma solidariedade africana e de cooperação Sul-Sul, o novo Presidente-General Umar José Embalo, depois de contacto com o Presidente de Madagascar e confiando na missão que não vai, nós fazíamos um briefing
através do Instituto, e foi na base que todo o país de CDAO se pode representar. Cada qual mandado se parte da amostra do próprio medicamento para vir testar, de fato, em alguns agentes infectados, suma também para prevenção. Então, na base, uma missão de cura, na forma como aqui de cura, não fala como nós recebido de uma forma calorosa, e a OS Guiné-Bissau está acabando para representado nesse evento muito importante, que nós falamos sobre uma epopeia, também a partir de Guiné-Bissau, que nós vamos fazer redistribuição para tudo aqui nesse país. Não pensa como a Sua Excelência, Sr. Presidente, ainda fica registrado na análise de história que o fazia, o que Guiné-Bissau fazia, e para transmitir também a Sua Excelência a intenção do Presidente de Madagascar, e logo que tem condições, para vir visitar Guiné-Bissau, para vir mister, para Guiné-Bissau servir de porta de entrada para a CDAO. Eles não pensam como e tem encorajar no tio para falar caminho com Sua Excelência pega nele e na dano cada vez mais um espírito de abertura, um país cooperativo, um país solidário. Para cá longa mais, não agradecer mais uma vez e obrigado. Fez missão que não confiaram para não terminar. Obrigado. Representante de CDAO na Guiné-Bissau. Excellence, Monsieur le Président de la République, je voudrais simplement dire que je suis très heureux, en tant que représentant de la CDAO, d'assister à la réception des médicaments que le président de Madagascar a décidé de mettre à la disposition des différents États de la CDAO. Je suis heureux parce qu'il y a là deux symboles. Il y a d'abord le symbole de la coopération sud-sud entre les pays de la zone sud. Il y a également le symbole de la coopération interafricaine. Je suis très heureux que le président de la Guinée-Bissau ait répondu spontanément à l'appel que le président de Madagascar a lancé afin de trouver une solution interne, une solution africaine à la crise sanitaire que le monde entier connaît aujourd'hui. Nous espérons que les médicaments qui ont été mis au point par Madagascar aideront l'ensemble des pays de la CDAO à résoudre efficacement le problème de santé de la pandémie qui se pose à tout le monde. Et je suis heureux que le président de la Guinée-Bissau ait accepté de faire partir, à partir de Bissau, la distribution de ces produits au niveau des 15 États de la CDAO. Merci, Monsieur le Président, pour cet élan de solidarité. Je vous remercie. Merci beaucoup. Fala na Garcinda, emissários, ministro de Defesa, Felipe Soares Casamar, e o gesto de presidente Rajolina de Madagascar, que essa descoberta aqui fazia, e é dom de amostra aqui fazia a país membro de CDAO. Como representante de CDAO, Sumak Bossibi, e tem o representante interino de CDAO na Guiné-Bissau, que é o embaixador Ranier, tem vindo testemunhar descarga desse dom que fazido combate a essa epidemia mundial, coronavírus. Mas se fala com esse, Guiné-Bissau está na dúvida na concerto de nação, com um mundo diferente. Somos um país também de gente de bom, somos conhecidos sempre. E hoje, manga de países do mundo na papel de Guiné-Bissau. Depois tinha contato com minha colega de Madagascar, somos com a Miquel, e presidente mais jovem da África. Ele mais jovem do que mim, mas não está ficando.
sempre como a nossa imagem, não entende como, não tem que impulsionar a África, nossa geração tem que impulsionar a África, não tem que dar outra locomoção à África. Nessa base, e mandar pequenas amostras, só uma coisa que cometeu, e se o país bem entende como, de facto, nós estamos interessados nisso, lá todo o país está mandando comprar, está mandando buscar, porque em grande investimento que é feito aqui no Instituto de Pesquisa Malgache, só que o Senegal está a fazer, outro país. E me fala com esse, como um papel que tinha homólogo de sub-região, amanhã manga de alguns países, né? Era com saber, também buscar, se amostra pela. Esse me fala com esse, como a nós guinenses está servindo de lição, para a gente com um olhar diferente. A gente tem um olhar diferente. Antes de terminar, je vais dire quelques mots en français sur le représentant. Pour puisse transmettre le président de la commission cet geste de bénévolence, le président de Madagascar en solidarité avec la CEDEAO. C'est la première zone à être délivrée cette don. Ça montre que CEDEAO, nous sommes toujours en premier. Ça, on doit noter ça. Et tous les chefs d'État, on doit faire une lettre de remerciement au président malgache. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que la solidarité africaine, la solidarité sud-sud, et notre génération doit être une génération de bâtisseurs, avec nos aînés bien sûr. Et là, je vous charge de faire les contacts, comme vous êtes le canal, vous êtes notre représentant. Nous tous, ici, pour voir comment on peut délivrer ça le plus tôt possible. Merci beaucoup. S'il y a quelque chose, vous êtes en rapport avec mon conseiller, spécial monsieur le ministre de la soirée, avec qui vous pouvez échanger. Il y a quelqu'un aussi à votre disposition. Muito obrigado. Não seja gente, bom, cortando o para aqueles que não porque eles que não pode ver, vamos ver uma região também. Muito obrigado. Essa é assim, comunicação do presidente Umaru Sissoko Embalo depois da chegada de medicamentos tradicionais que vêm de Madagascar a diferentes países de CEDEAO. Guiné-Bissau por solicitar, então, e tem a oportunidade de todos os países de CEDEAO, 15 países membros, beneficiar desses medicamentos a título de experiência, para depois, quem combina olhar como e precisa, e está mandar comprar a partir desse país para Madagascar. E tudo, vamos despedir de vós. Esse é o medicamento que nos orienta. Tchau, tchau. Bye, bye.